Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu quero ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Concluiu? Deu certo? Foi, deu. Então, pessoal, boa tarde para quem entrou agora. Pedir desculpa a vocês pelo atraso aí, infelizmente a gente teve um probleminha que fugiu da nossa alçada, né? Está ocorrendo manutenção da nossa rede elétrica e por esse motivo só voltamos agora. Mas vamos dar prosseguimento ao tema de hoje. Eu não vou nem perguntar para vocês se vocês lembram qual é o tema que a gente falou que ia fazer essa semana, porque eu sei que vocês não vão lembrar. Agora você já fez o que é? Apesar de ter passado o vídeo, agora vamos lá. Vamos lá. Eu acabei de passar o vídeo. Qual que é o tema de hoje? Ah, meu Deus. Gente, qual é o tema de hoje? O que vocês viram no vídeo? Ah, sim, batismo. Exato. Exatamente. E o batismo faz parte do quê? O que a gente falou? Nós vamos, a partir da semana que vem, tratar sobre os... E o batismo é um deles. É o primeiro. E o silêncio... Eu esqueci. Ana Clara esqueceu de novo. Beleza, Ana Clara. Começa com S. Sa. S-A. Sa. Isso, sacramento mesmo. Isso. Beleza. Então, vamos pedir a Deus que Ele ilumine o nosso encontro de hoje a respeito dos sacramentos, algo tão importante dentro da nossa vida cristã. Né? Pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de nós, para que a gente consiga replicar o amor de Cristo para outras pessoas, principalmente aquelas que necessitam, né? Pedir a Deus para que Ele nos
nos salve e nos liberte de todo o pecado. E pedir a Deus também pela semana de vocês. Alguns de vocês, acredito, já devem estar em recesso de férias, outros não. Para aqueles que ainda não estão, estão em período de prova, que tenham uma semana abençoada, iluminada, que vocês consigam atingir seus objetivos, tá bom? Vamos começar com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lu, é contigo. Então, eu pedi para o Gerson colocar o porque agora nós vamos falar sobre os sacramentos e eles estão instituídos na Bíblia. Então, no geral, a gente vai conseguir localizar, talvez, porque tem uns que são, assim, por exemplo, do casamento, a gente vê lá no início de Gênesis, que o homem deixará sua família e fará uma nova família, bem na primeira página, né, nas primeiras páginas da Bíblia do Antigo Testamento. Então, a gente vai pedir ao Jailson para ver se ele vai achando para a gente uns pedacinhos dos filmezinhos que mostram os sacramentos, porque essa memória visual é, às vezes, melhor do que a memória auditiva. Se você tiver as duas, né? Você vê o filme, ou vê uma foto, ou vê qualquer coisa assim. É a memória visual junto com a memória auditiva. A gente grava melhor. Nessa cena, vamos falar um pouco dessa cena. Ali naquela cena, quem faz o batismo de Jesus é João Batista. Eles eram primos. A Neurenes aqui. Oi, Neurenes. Eles eram primos. Quando Nossa Senhora, lá no início, aí já está no início do Evangelho, que ela vai para... Ela sabe que a prima Isabel está grávida, e ela sai, mesmo grávida, ela vai lá ajudar a prima Isabel é a mãe do João Batista. Então, eles são primos. E o que é ali o interessante? É que João Batista é o último profeta. Ele não vai ter mais nenhum profeta, porque o Messias chegou. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você vê vários profetas. E eles vão anunciando que chegará um Messias para os judeus. Hoje, os judeus ainda esperam o Messias. E os cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, entendem que o Messias já chegou, que é Jesus Cristo. Então, eles têm os profetas. Os antigos têm os profetas, o Antigo Testamento tem vários profetas, e João Batista é o último profeta do Novo Testamento agora. E aquele batismo de João Batista, que ele batizou várias vezes, vocês viram lá que tinha o rio, que as pessoas chegavam, ele estava batizando várias pessoas. E aí era Jesus. O batismo de várias pessoas naquela época era um batismo de penitência. As pessoas se arrependiam e elas eram batizadas. Hoje, estou dizendo, no dia de hoje, deixa eu pegar a Bíblia aqui, no dia de hoje, na missa, na primeira leitura de hoje, foi o livro da sabedoria. E a última frase do livro dessa leitura é falando sobre Deus, como ele é bom, como ele ele mostra o poder dele através da bondade, etc. E na última frase, ele diz assim: ele foi bom para os seus filhos, porque dá a esperança de que, de uma vez que você se arrependa, você terá o perdão. Então, o perdão dos pecados. Então, já tinha a ideia do perdão dos pecados no Antigo Testamento. O livro da sabedoria é um livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um livro que vem trazendo todas as informações do Messias. Essa é, em poucas palavras, a finalidade do Antigo Testamento.
Ele vai contando uma história, que não é uma história igual a história que a gente estuda no colégio, com data, com não sei o quê, não é assim. É uma história religiosa, e se chama História da Salvação. Ele vai contando como é que foi o processo de vinda do Messias, porque chega no Novo Testamento, o Messias chega, para quem crê, evidentemente, né? Já falei para vocês que que os judeus estão até hoje esperando o Messias chegar. Então, este batismo, o que tinha de diferente? Tudo. Porque esse batismo não conferia aquilo que a gente chama de graça. Ele não tinha a força do Espírito Santo nele. Por quê? Porque João Batista é um homem como nós. Não era? Então, ele fazia um batismo de perdão dos pecados, batismo de penitência. E o batismo de Jesus, ou o batismo da igreja, é um batismo de penitência, sim, mas aí entra em cena o Espírito Santo. Dá a graça da gente continuar. Evidentemente que a gente peca de novo, mas a gente tem, primeiro, no batismo da igreja atual, nós somos perdoados do pecado original e do pecado, daqueles pecados todos que a gente tem até aquele momento. Por exemplo, se um adulto se batiza, todos os pecados dele estão perdoados. Agora, é bom que esse adulto tenha noção. Por isso que a gente os adultos fazem também a catequese, igual a vocês. Eles fazem a catequese porque, às vezes, eles nem têm noção do que é, já são adultos, nunca entraram na igreja, ou se entraram na missa, às vezes ninguém estava se falando de batismo naquela missa, porque não é toda missa que se fala dos sacramentos, né? Então, eles, às vezes, não têm a menor noção do que é a coisa toda. Então, eles fazem um ano, não é, Jailson, um ano? Um ano? Isso, exato, um ano. Um ano de catequese, para eles terem noção exatamente do que eles vão fazer. Porque, no caso dos adultos, agora eu não sei se a norma permanece, né? Mas eles faziam os 3 sacramentos no mesmo dia, no mesmo momento. Não sei se ainda é assim. Porque depende da igreja, tem umas que separam, que você faz o batismo primeiro e dois meses depois faz o crisma e a primeira eucaristia, depende do pároco. Mas, enfim, eles fazem tudo próximo, pelo menos. Se não é tudo no mesmo dia, faz tudo próximo. Na verdade, o batismo... Oi. A catequese de adulto, nos sacramentos, ela funciona assim. Primeiro é o batismo, né, que geralmente no mesmo... perto do batismo do jovem, aliás, são juntos, né? Porque tem jovens que não são batizados, então esse batismo ele acontece na mesma turma que os adultos. E aí, no mês seguinte, ele recebe o sacramento da primeira comunhão e da crisma junto, no mesmo dia. Isso mesmo. Batismo, às vezes, é difícil. Só se for muito, assim, tiver uma necessidade muito grande, é que faz tudo no mesmo dia. Mas, no caso, a gente tem uma escala, né, como a Georene falou. Isso. Mas é próximo, é diferente de quando você faz um método, vamos dizer, da maneira tradicional, que é você fazer bastante tempo na igreja, você vai de pequenininho, aí faz a primeira comunhão, depois você faz o que vocês estão fazendo agora com 15 anos, o crisma, é um pouco diferente do adulto. Mas vocês também lembrem, o adulto é mais experiente do que o adolescente da criança, ele consegue perceber com mais clareza o que a gente está dizendo, e geralmente ele já tem uma situação em que tenha sofrido alguma coisa, então ele consegue fazer umas relações que às vezes a gente, quando é criança, não faz ainda, porque, falando para vocês, o sofrimento faz a gente mudar muito, e os adultos geralmente sofreram, então eles estão emocionalmente mais preparados do que uma criança, acho eu, né? Geralmente deveria ser assim. Bom, então vamos lá, mas vamos adiante. Então, quando vocês viram o filme, vocês viram as pessoas que estavam lá, vocês viram Jesus, e vocês viram o Rio Jordão, né? Ali é o Rio Jordão. Jesus não precisava de batismo nenhum, porque ele como homem, ele é homem e Deus, né? Deus e homem. Mas como homem, como Deus não tem pecado, né? Impossível. Mas como homem, ele não tem também. Por quê? Porque ele obedece ao Pai, o Pai que é Deus, ele obedece a Deus de forma perfeita. Então, ele não tem pecado nenhum. O nosso pecado vem exatamente da gente não querer obedecer, da gente achar que a gente não precisa daquilo, a gente começar a
questionar por que tem esses mandamentos, por que não tem os mandamentos, enfim, vem daí. Já Jesus segue o Pai conforme até o fim a Bíblia diz, uma frase da bíblica, morreu a morte de cruz por ser obediente, foi obediente até a morte de cruz. Então, aqui, o que eu tirei aqui da Bíblia, o que o Santo Agostinho, por exemplo, fala, deixa eu ver aqui, eu tirei do pedaço na hora que eu estava vendo o filme, eu tirei. Ele vai ser batizado porque ele quer fazer aquilo que ele diz que todos devem fazer. Então, ele fez uma coisa para que nós víssemos. Ele não só falou, ele fez para que a gente visse. Ele queria que isso acontecesse, porque quando a gente lê a Bíblia, ele fala várias vezes desse batismo. E no final dos evangelhos, um dos evangelhos, ele diz, ide e batizai todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um desejo de Jesus a nível mandamental, não chega a ser um mandamento. Esse é São Mateus, capítulo 28, 19, se eu não me engano, é isso mesmo. São Mateus, em Mateus, capítulo 28, 19. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. E aqui, olha a explicação. Vocês, não sei se perceberam que João Batista diz assim, mas não seria eu que deveria ter sido batizado? Quando a gente lê nos evangelhos, João Batista diz assim, mas eu não podia nem amarrar as sandálias dele, e vou ser eu que vou batizá-lo? Então, ele diz, sou eu que devo batizar? Então, quando ele diz isso, olha o que aqui já é São Crisóstomo, ele diz assim, era um batismo de penitência, e foi dado para mostrar para nós o que, como Agostinho diz a mesma coisa, o que a gente devia fazer. E para que ninguém pensasse que Cristo veio do Jordão por aquela razão, quer dizer, ele não veio ali para ser batizado, na verdade, no sentido de que batizado como nós, porque ele não tinha pecado nenhum, ele veio para mostrar que aquele batismo de João Batista era um batismo ainda sem a graça, um batismo dado por um homem comum, que era João Batista. Por isso que o João Batista diz isso. Eu é que tenho que ser batizado por você. Por quê? Porque em Jesus o batismo é o batismo de graça, em que você recebe o Espírito Santo. E no batismo dele, João Batista, ele sabia que não era assim. Por isso que ele diz para Jesus, eu é que devia ser batizado por você, e não você por mim. E aí Jesus diz, não, mas que se faça toda a justiça. Quer dizer, você me batiza, eu mostro. Ele não falou com esses termos, vocês viram o filme, mas eu estou querendo dizer o que ele quis dizer. Você me batiza, e aí dessa forma o mundo vai saber o que eu desejo que seja feito e como. Então, hoje na igreja você batiza com o quê? Com a água, da mesma forma que Jesus. E naquele ato, como ele é Deus, a gente nunca pode esquecer isso, ele purifica as águas do Jordão. Então, quando nós nos batizamos, ou qualquer um se batiza, a água é benta. A água benta. Então, quando a gente fala de um sacramento, agora voltando do sacramento, porque não vai dar para a gente falar tudo do batismo, eu só falei um pouco do filmezinho, que se o Jailson tiver outro, a gente recomeça de novo, porque eu acredito que a gente tem que falar mais sobre o batismo, é um dos sacramentos que mais tem matéria para falar, porque é grande o sacramento, é importante, é o primeiro de todos, é aquele que faz com que a gente se torne cristão, que entre na igreja, que a gente entra na igreja, só se torna um cristão se for batizado. Mas a gente tem que falar um pouco o que é um sacramento. Sacramento vem de uma palavra tipo sagrada. Lembrem-se da palavra sagrado, sacramento, sagrado. Então, ele é quando há uma definição do que é um sacramento, o sacramento é um sinal sensível e também tem o lado que a gente não vê. Ele tem o lado visível e o lado invisível. E o que é um sinal? É assim que vem no catecismo, é um sinal sensível da graça divina. O que é um sinal? Sinal é uma coisa que está ligada com a realidade. A realidade que acontece naquele ato é um sinal. Por exemplo, quando a gente vê... Quando vocês viram agora que o Jailson caiu
caiu que não conseguiu aparecer, sumiu, vocês entenderam o que eu não estava entendendo, porque eu não estava sabendo, né? Mas vocês disseram assim para mim, deve ter sido a luz, porque aqui está faltando luz. Então, isso significa o seguinte, olha, aqui está faltando luz, é sinal que está faltando luz na casa do Jailson também. Então, o sinal está ligado com uma realidade. A realidade era essa mesmo, faltou luz na casa do Jailson, por isso que caiu o sistema dele. Então, falta luz, foi o sinal, é a realidade que acontece. Quando você diz assim, quando a gente vê uma fumaça lá longe, a gente diz assim, nossa, é sinal, a gente não sabia o que é, mas é sinal que botaram fogo em alguma coisa. Pode ser um incêndio, pode ser uma grama lá que ainda não deu incêndio, mas que está pegando fogo, é sinal que tem fogo. Se tem fumaça, é sinal que tem fogo. Então, o sinal está ligado a uma realidade. Se a gente ouve aqueles apitos lá, pode ser uma ambulância, né? O bombeiro, sempre é ruim o apito. É a ambulância, é o bombeiro, é a polícia. Mas você mesmo que não esteja vendo, você diz assim, nossa, é sinal que alguma coisa está acontecendo. Ou é o bombeiro, é a ambulância, é a polícia. Então, uma coisa boa não está acontecendo. É sinal que alguma coisa ruim está acontecendo. Está passando aí, se a gente não estiver vendo alguma coisa desse tipo. Aquele barulhinho. Então, ligado a uma realidade. E nós temos também o símbolo. O símbolo liga a realidade, mas não está acontecendo naquela hora. Por exemplo, quando a gente vê uma bandeira do Flamengo, que agora é o campeão, né, ganhou do Fluminense, aí você vê a bandeira e você se lembra do time, ou a camiseta, aí você se lembra do time, mas não está ligado a ele estar jogando. Quando a gente sai, vê a bandeira do Brasil em algum lugar, às vezes o Brasil não está participando de nada, a gente viaja para o exterior e vê a bandeira pendurada lá em algum lugar, mas não está acontecendo nada. É porque a gente é um símbolo da pátria. A bandeira é um símbolo da pátria. Então, o símbolo é diferente do sinal. O sinal é uma realidade que acontece naquele momento. E o símbolo não. Ele te remete a uma realidade, mas que pode não estar acontecendo coisa nenhuma. Agora, pode estar acontecendo também, mas nem sempre. Pode você estar vendo várias bandeiras do Flamengo, por exemplo, que ele está jogando. Tá, mas ele pode não estar jogando, você está vendo as mesmas bandeiras no mesmo lugar. E não tem nada a ver, porque não tem jogo nenhum. Então, quando você diz assim que o sacramento é um sinal, é porque ali acontece uma coisa real. Você vê, quando você está se batizando, ou nos outros sacramentos, é que a gente está falando do batismo, né? Mas a gente vê os padrinhos, a gente vê a mãe da pessoa e o pai, se for um bebê, por exemplo, a gente vê o bebê, vê os padrinhos, vê a mãe, vê o pai, vê a água benta, vê o padre. Está vendo tudo isso ali? E isso está acontecendo naquela hora. Então, e tem uma coisa que acontece que a gente não vê, que é a graça divina operando, que é a ação do Espírito Santo. A gente não vê a ação do Espírito Santo. Então, olha o cat aí que o Jailson botou, 194. Então, o que acontece? Vamos ver o que ele está falando aqui. Dessa vez, eu não tive tempo de abrir o cat. Eu abri outras coisas aqui para ler e não abri o cat. Vamos ver o 194. Então, o sinal é isso. Quando ele diz assim, é um sinal sensível. Sinal sensível é porque ali acontece o que a gente vê, mais o que a gente não vê, que é a força do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo ali naquele ato infunde, quer dizer, coloca dentro da gente? A graça santificante, que nos santifica. Tanto é que quando a gente é batizado, volto a repetir, os pecados cometidos, se for um adulto, desaparecem naquele momento, e o pecado das origens, quer dizer, aquele pecado de Adão, pecado contra Deus, o pecado de Adão e Eva, que é o pecado original, ele também desaparece. Só que nós temos uma coisa que é um termo interessante, que é difícil até, que se chama concupiscência, quer dizer, uma possibilidade de pecar,
quando a gente é tentado por alguma coisa, a gente tem essa possibilidade. É possibilidade por quê? Porque não é obrigatório, você não vai pecar obrigatoriamente. É possível que você peque, mas é possível também que você não peque. Então, esta possibilidade faz com que, às vezes, a gente peque de novo. Peque de maneira leve ou peque de maneira grave. Sendo que, de maneira grave, você faz porque quer, você tem a noção absoluta do que você está fazendo, por isso que ele é grave. Você faz com a sua própria vontade, eu quero fazer isso, eu sei que está errado, mas eu vou fazer, e quando é um daqueles pecados que incide nos mandamentos, não matarás, não roubarás, enfim, e você sabe, vai lá e rouba, e eu sei que estou roubando e vou roubar mesmo, e pronto. Isso é um pecado grave. E interessante que, olha, mesmo que a pessoa tenha feito isso, como eu disse para vocês, pecado grave, eles estão, quando é adulto, né, eles estão perdoados. Mas por isso que, voltando lá à catequese, por isso que tem a catequese de adultos, porque às vezes a pessoa não tem nem noção que aquilo é pecado. Roubar ainda vai na sua cabeça, mas tem coisas que não, tem coisas que às vezes a pessoa não imagina, sabe que não está certo. Uma coisa é eu saber que não está certo, outra coisa é saber que não está certo, como a igreja ensina. É diferente, porque a igreja ensina a vida eterna e também a morte eterna. Então, eu posso saber que perante a lei eu estou errada. Por exemplo, o roubo. Eu posso saber que perante a lei eu estou errada, que se me pegarem fazendo aquele negócio, vão me jogar lá dentro da cadeia. Mas eu não tenho noção de que isso, para a igreja, pode me levar para o inferno. Isso eu não tenho noção, porque eu nunca soube nada disso. Como é que eu vou ter noção sobre isso? O que eu sei é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, do direito penal que eu conheço. Às vezes nem sei que o nome do negócio é direito penal, mas é direito penal. Então, essa noção, no geral, todo mundo tem. Agora, a noção da igreja, não. Por isso que precisa fazer a catequese. Os adultos, então, quando eles chegam à conclusão de que aquilo ofende a Deus e se arrependem, é completo o batismo deles, porque eles estão recebendo o perdão. Mas se aquilo ali não estiver bem trabalhado, de que realmente eu errei, etc., fica meio confuso, porque para a gente receber o perdão, a gente precisa estar arrependido. Esse é o quadro. Então, fica incompleto. Ele precisa ter bem esse entendimento. Aí, olha aqui o que diz como é que chama? O Yucat. O que é o batismo? É o caminho do reino da morte para a vida, a porta da igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus. O caminho do reino da morte para a vida. Por que chama de reino da morte? Porque quem está em pecado mortal, ou se aquele pecado, de uma maneira ou de outra, não é sanado, ele está em pecado mortal e ele está, o que a gente chama de morte eterna. Por isso que ele está falando que é o reino da morte. Para a vida. Qual é a vida? A vida é o caminho de Deus, é o caminho de Jesus, que é o quê? É o perdão que ele dá dos nossos pecados e o nosso desejo de não pecar mais. E para isso, então, tem a graça divina atuando sobre a gente. Então, resumindo, o que é o sensível? O que é sensível? Sensível é aquilo que a gente vê ali naquele momento do batismo. E o que é? Invisível, mas que acontece. E, na verdade, é o principal. O principal não é a gente estar ali e todo mundo ali. O principal é a graça de Deus atuar e a gente ser perdoado desses pecados que a gente comete. E que cometeu, que é o pecado original, e isso é que é a coisa principal, que é a graça divina. Isso a gente não vê. A gente acredita pela fé, mas a gente não vê nada. Então, por isso que às vezes as pessoas podem dizer, não está acontecendo nada. A mesma coisa da Eucaristia. Você toma a Eucaristia, não tem, assim, nada de excepcional. Você diz, mas você diz que altera, mas altera. Mas a gente não vê, a gente só vê a hóstia. Então, tem pessoas que não acreditam, porque é só pela fé que você acredita naquilo que é sobrenatural. Naquilo que é natural, é fácil, a gente está vendo. Agora, o que é sobrenatural precisa da fé. Porque está além da nossa capacidade de entendimento. A gente não entende. E a gente não vê. Além de não entender, não vê. Então, precisa que a gente tenha uma coisa que chama fé, para poder acreditar no que está acontecendo ali. Então, aqui, por exemplo, o que diz aqui
o primeiro capítulo, primeiro pergunta como é que o Pilquet responde. O batismo, ele pergunta, ele diz, é o caminho do reino da morte para a vida, a porta da igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus. A porta da igreja, também interessante essa maneira de colocar aqui, porque pelo batismo você é inserido na igreja, né? Você se torna um cristão. Então ele diz assim, é o sacramento fundamental e a condição prévia para todos os outros sacramentos. Ele liga-nos a Jesus, insere-nos na sua morte redentora na cruz, libertando-nos do poder do pecado, e faz-nos ressuscitar com ele para uma vida interminável. Visto que o batismo é a aliança com Deus, o batizando, ou os pais, no batismo da criança, devem aceitá-lo na liberdade. Então, essa questão do batismo, ela é bem interessante, porque a gente coloca a gente dentro da igreja, a gente se torna cristão, mas a gente tem que se lembrar que tem outras pessoas que não são cristãs. Então, a gente não pode chegar à conclusão de dizer que essas pessoas não vão viver a vida divina, não podemos dizer isso. Por quê? Porque Deus sabe muito bem que existem várias religiões e ele vai... Nosso julgamento para aqueles que não são batizados, principalmente, ou não sei se é principalmente, para todos, o julgamento final, que é o que determina a nossa salvação e a nossa condenação, se dá pelo amor que nós tivemos em vida. Porque eu posso ser batizado e me afastar completamente do amor de Deus. O fato de ser batizado só me faz me aproximar da igreja, do amor de Deus, se for da minha vontade, mas se for da minha vontade não ficar nessa igreja, sair daqui, ir embora, etc., eu vou, porque é por causa da nossa liberdade. Então, há pessoas que se tivessem conhecido a doutrina, conhecido a igreja, se batizariam, mas elas nasceram em lugares que não tem nada a ver. Por exemplo, o índio na selva, nunca ouvi falar. Ele lá completamente distante de tudo, só na selva, nunca ouviu falar. Mas se ele ouvisse, ele se batizaria. Pessoas que moram em lugares que tem uma, assim, tipo o Japão, que a maioria é budista, que quase não tem nada de cristianismo, pessoas que moram em lugares assim, não tiveram acesso, se tivessem tido, muitas delas se batizariam. Então, por isso, e quem consegue ler a cabeça de cada um é o próprio Deus, a gente não sabe, por isso as pessoas que são de outras religiões serão salvas também, com base naquilo de bondade do bom coração que elas tiveram. Muçulmanos que não conhecem, só conhecem a religião deles, eles não talvez se conhecessem, não teriam aderido. Então, assim, só Deus sabe, né? Porque ele diz, inclusive, Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Crer e batizar, as duas coisas. E aquele que não crer será condenado. Então, ele não coloca o batismo como o não batizado vai ser condenado. Ele não diz isso, aquele que não crer. E o que é Deus no último análise total? Como a gente disse no último encontro, Deus é amor. Então, se ele é amor, eu sou julgado pelo quê? Pelo amor. O amor que eu aqui na Terra tive para com os meus semelhantes. E comigo mesmo, né? Não é assim o mandamento? Amar é o próximo como a si mesmo. A Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, aquele amor que eu tive ao próximo, que eu tive a mim mesmo, eu, no fundo, tive amor a Deus. Porque o amor, da maneira que a igreja vê e da maneira que Deus o vê também, é o amor que eu tenho primeiro para com meus próximos. É muito difícil que eu ame quem eu amo. Eu digo, eu amo a Deus, mas se eu não amo, isso é bíblico também. Se eu não amo quem está do meu lado, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não amo quem eu vejo, como é que eu vou amar aquele que eu não vejo? Então, esse amor é que vai nos julgar, vai pesar no nosso julgamento. Se a gente honrou pai e mãe, essas coisas que a gente vê ali nos mandamentos, é isso que vai pesar. E se a gente olhou para a vida sem ser com ódio,
mas se a gente conseguiu, mesmo num momento difícil, ter amor não deixar que o amor que a gente tem por a Deus vá embora do nosso coração, mesmo em momentos difíceis. Porque a gente é provado exatamente nesses momentos difíceis. A grande prova da nossa vida são os momentos difíceis. Os fáceis são fáceis, não precisa de nada. Agora, os momentos difíceis, os momentos de perda, os momentos de doença, esses é que são os momentos difíceis. E esses momentos que a gente precisa mais de Deus. E às vezes a gente se volta contra Deus nesses momentos. Mas esses são os momentos que a gente precisa dele. Então, Jailson, cadê o Jailson? Jailson sumiu. Jailson, como já são 6 horas, ainda falta bastante coisa, mas como começou tarde, a gente podia deixar para a semana que vem a gente continuar, acho que fica melhor. Tá bom. Tá, okay. A gente continua, a gente está falando um pouquinho. Eu notei aqui que você chegou até, por exemplo, você conversou agora há pouco sobre uma pergunta 199 do UCAT, que ele pergunta assim, né, se porventura o batismo é o único caminho para a salvação. Você está respondendo exatamente o que está escrito lá no UCAT, né, que assim, embora... O que eu falei por falar, não li o UCAT. Ele fala assim, ó, só para vocês entenderem melhor, para todos os que acolheram o Evangelho e ouviram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, está em João 14:6, o batismo é o único caminho para Deus e é para a salvação. É verdade que Cristo morreu por toda a humanidade. Portanto, também encontra a salvação as pessoas que, embora não tenham tido oportunidade de conhecer Cristo e a fé, procuram Deus de coração sincero e orientam uma vida segundo a sua consciência. Trata-se do batismo de desejo. Isso, exato. Eu não tinha lido, não. Porque dessa vez agora está acabando, as aulas estão acabando, mas uma confusão terrível, porque eu também faço o trabalho junto com o MEC, então vem tanta portaria, tanto decreto, o que vai fazer, como é que não vai fazer, e eu não tenho tempo, às vezes, de ler o que devia ler, mas isso, eu li outras coisas aqui, fui procurar Santo Agostinho, mas o UCAT eu pulei. Não, e é interessante, a gente só concluiu o nosso encontro de hoje, dizendo assim, quem é que pode batizar, né? Uma das dúvidas que, pelo menos no ano passado, durante o nosso encontro de Crisma, surgiu, não sei se a Lu lembra, era assim, qualquer pessoa pode batizar? A gente sabe que basicamente os bispos, os presbíteros e os diáconos podem batizar, mas em caso de emergência, qualquer cristão pode batizar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma dúvida constante também. Mas tá até o não cristão também pode. Até o não cristão, né? O ateu pode. É tão importante que até o ateu pode batizar uma vez que ele faça aquilo. Mas só que tem que ser água, gente. Não pode ser suco, não pode ser nada. Exatamente. Isso está na Bíblia. Eu coloquei aí nos comentários um dos versículos, que é o de São João, que ele fala exatamente sobre a água, né? Não pode ser café, não. Entendeu, gente? Café. Suco, nada do tipo Coca-Cola. Pode dizer, não, vou batizar com água com açúcar para ficar mais doce essa criança. Não existe isso, não, tá? Uma coisa, já que ele falou isso. Imagina que a pessoa está morrendo, e ela pede para o outro batizar. No final das contas, resolve que vai querer ser batizada, não tem ninguém, a pessoa faz isso. Até que o outro seja um ateu, ela pega a água e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Mas só vai que a pessoa fica viva, não morra. Aí ela vai ter que voltar à igreja, ela volta e faz todo o ritual, e essa parte ela não faz. Ela não faz mais, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você só se batiza uma vez. Não se batiza 2 vezes. E a partir do momento que você está batizado, você recebe uma marca na sua alma de cristão, que a gente não vê também, mas é de fé. E aí a gente não pode fazer batismo de novo. Então vai fazer todo o ritual e pular isso. Ele não vai receber a água mais, nem o padre vai dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque já está considerado batizado. Essa é a caráter. Vou te fazer uma pergunta que eu acredito que vai servir para os jovens. Posso? Pode, tomara que eu saiba. Toda a igreja cristã, ela batiza da mesma forma? Não, se ela for protestante, ela faz diferente.
O protestante geralmente vai... eles não têm os sacramentos iguais a nós, né? Aham. Eles não têm essa questão de sacerdócio, de como o Jailson falou, o bispo, o padre, sacerdote, o papa, não tem nada disso. E nós, hoje, temos, inclusive, os rituais um pouco, como é que eu vou dizer, modificados em alguns lugares. Aqui, por exemplo, na paróquia, que é a minha paróquia mesmo, é a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Nós temos aqui o neocatecumenato. Então, eles batizam na banheira, na pia batismal, na pia batismal, é porque parece uma banheira a pia batismal dele. Pia batismal grandona, eles têm uma grandona, e aí eles batizam ali as crianças, e eles fazem exatamente aquilo que o filme fez, que é botar a criança assim, daquela forma, jogar, como é que eu vou dizer, afundar a cabeça dela 3 vezes, 3. É por imersão, né, que eles chamam? Isso, imersão. E a gente faz pingando a água na testa. Uhum. Eles têm um ritual mais semelhante, vamos dizer assim, àquele que a gente viu no filme. E aí teve um dia que foi engraçado, adorei aquele dia, mas adorei também, para falar a verdade, eu não sou do neocatecumenato, mas eu adorei. Foi exatamente no dia no Sábado Santo, que é o dia da Vigília Pascual, que é o melhor dia de fazer o batismo. Aí eles levaram lá para a matriz, porque eles não ficam, eles ficam numa outra capelinha. Ficavam, agora botaram, tem como é que chama? Uma escola lá que agora pegou a capelinha deles. Aí eles trouxeram a tal da pia batismal enorme, parecia um piscinão, para a matriz. Aí eu falei, caramba, esses bebês vão gritar a beça porque trouxeram os bebês, fizeram um ritual mesmo como o deles. Foi uma missa geral de todos nós, da igreja inteira, inclusive com eles, porque eles geralmente fazem muito missa separada. A missa deles é sábado. Para quem não conhece, falando muita coisa da neocatecumenato. Eles têm missa sábado, separado, não se juntam na matriz, não se juntam com essa missa tradicional que vocês veem na igreja comum, que é na nossa igreja, como Padre André, etc. Não tem nada disso, é tudo diferente. É lá você é do caminho? Então, o Felipe sabe o que eu estou falando. É a missa diferente. E é sábado. Então, aí eles trouxeram a pia batismal. Eu falei, a nenenzada vai chorar toda. Putz, grila. Aí, fiquei com aquilo na cabeça. Foi lindo, não choraram nada, nenhum bebê chorou. Acho que a água estava meia morninha. Tiraram a roupa dos bebês, mergulharam os bebês. Olha, adorei aquilo. Então, vou te contar, viu, Lu? Deram sorte, porque, por exemplo, o meu sobrinho, na verdade, sobrinho da minha esposa, eles foram na igreja ali do Paranoalma, que fica bem lá no início da cidade. Uhum. E lá também é por imersão. Rapaz, eu acho que o padre queria matar o menino afogado. Ah. E a água não estava quentinha, não, a água era fria. Tadinho. Quem fez foi o padre Gordon no nosso. Menino, todo mundo vai foi lindo aquilo, adorei. Lu? Oi. Oi, Lu. Lu? Tá ouvindo? Oi. É só para reforçar também um pouquinho daquilo que você vem falando sobre o batismo, né? Hoje eu falava com a Giovana sobre os sacramentos, né? Da importância dos sacramentos. Mas o que eu vou dizer para você também é que, assim, hoje, respondendo um pouco a pergunta lá do Jailson, não sei se eu vou conseguir falar, mas dentro daquilo que eu estudei sobre o Diretório dos Sacramentos. Hoje a gente tem igrejas que elas fazem comunhão com a Igreja Católica, né? E que depois eu vou colocar aí no grupo para eles saberem quais são essas igrejas que têm comunhão com a Igreja Católica e que o batismo é válido pela Igreja Católica. Por exemplo, assim, ó, quando eu fui batizada na Assembleia de Deus. Não é toda a Assembleia de Deus que o batismo é válido pela igreja, porque não é todas as células da Igreja Assembleia de Deus que fazem comunhão com a Igreja Católica. Então, assim, toda a igreja que o batismo ele é invocado à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele não pode mais ser batizado de hipótese alguma. Isso a nossa igreja ela é muito sábia, né? Porque ela anda com aquilo que a Bíblia fala, né? Que quando você vai para uma outra igreja que ele batiza, ele vai estar sem saber, coitado, né? Que às vezes não é nem culpa do
da pessoa, né, que está indo, do adulto ou do jovem que está indo, mas daquele que está fazendo, que não tem conhecimento, na verdade, né? Porque quando você invoca a Santíssima Trindade e depois você passa por um outro batismo, você está negando essa Santíssima Trindade. Então, isso é um pecado, né? Segundo o Diretório dos Sacramentos, aquilo que eu já li. Por isso que dentro da Igreja Católica, isso não acontece. Mesmo que você venha de uma outra religião, que o seu batismo foi em nome da Santíssima Trindade. A gente não batiza mais, né? E aí depois eu vou colocar aí para eles no grupo, para eles saberem quais são essas igrejas que o batismo é válido e que fazem comunhão com a nossa igreja. Entendi. Respondendo, o João Guilherme perguntou assim, como assim, né? Se são religiões diferentes. Basicamente, João Guilherme, o que eu quero dizer é que desde que seja batizado em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não se pode batizar mais de uma vez, resumindo é isso. Então, assim, independente da igreja, mesmo que sejam religiões diferentes, existe essa regra, é uma regra bíblica, então a gente não pode, se a gente for batizado novamente, é como se a gente estivesse negando o primeiro batismo, que foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas elas são diferentes, elas são cristãs. Essas igrejas que a gente está falando são igrejas cristãs, tipo as grandonas, presbiteriana, luterana, são essas que ela está falando. São cristãs e são grandes, são de peso, não é qualquer portinha que eles abrem. Não é. Por exemplo, assim, ó, eu vou depois colocar para eles aí, eu vou ver se eu consigo colocar até amanhã, porque está novo o assunto, né? Essas igrejas, assim, que fazem comunhão com a Igreja Católica, que o batismo é válido, e quais são aquelas que batizam lá, mas que a Igreja Católica faz o batismo novamente, mais com o rito, assim, não invocando a Santíssima Trindade. Só tem uma igreja que é totalmente, o batismo precisa ser igualzinho os outros, que é essa igreja brasileira, né? Que não é considerada uma religião, e sim uma seita. Então, a Igreja Católica não considera nenhum sacramento dessa igreja brasileira. Mas eu vou colocar dentro daquilo que tem no Diretório dos Sacramentos, aí para eles verem. Saber, porque quando eles ouvirem alguma coisa desse tipo, eles vão saber falar, né? Questionar também. Obrigado. Mas são igrejas cristãs, vocês têm que ter isso em mente. Isso. Cristãs, são protestantes, as igrejas que a gente chama de pecados. Não é tipo muçulmano, não é nada disso. Não. São as igrejas cristãs, igrejas protestantes, e que algumas delas já têm comunhão com a igreja e que tem alguns sacramentos que não é tudo que tem lá nelas que é como a nossa igreja, mas, por exemplo, assim, o casamento, né? O casamento na Assembleia de Deus, na igreja presbiteriana, ele é considerado na igreja católica. Engraçado que é diferente do que vai daqui para lá. Por exemplo, imagina que o Jailson é católico, catequista de carteirinha, igual ele é, graças a Deus, e de repente ele resolve, eu não consigo, eu não quero ser católico. Porque muitas pessoas fazem isso. Aí, hoje eu não quero mais estar aqui na igreja católica, eu vou lá para a igreja presbiteriana ou a Igreja Universal do Reino de Deus, que seja assim. Lá, eles não pensam como a gente. Eles vão querer que aquele fiel passe pelo mesmo processo que eles fazem com as outras pessoas. Eles não reconhecem os nossos sacramentos. Do contrário, a gente reconhece todo sacramento que foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque invocou a Santíssima Trindade. Uma vez que você foi batizado, recebeu a crisma e casou na Santíssima Trindade, você não pode mais fazer isso, porque você vai estar negando o Espírito Santo. Entendeu? Mas eu vou colocar aí para eles só saberem quais são essas igrejas que geralmente... Não, João Guilherme,
Essas igrejas que ela está falando são todas igrejas cristãs. Mas não todas. Por quê? Porque hoje em dia, o que acontece? Cada pastor que se desentende com um pastor, abre uma igreja. Abre uma igreja. Ela está falando que tem igrejas que são igrejas antigas, da época da Reforma, que até hoje são igrejas. A igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja a Assembleia de Deus que ela veio, entendeu? Não são todas, não. Não é cada portinha dessas, não. Não. Você tem elas na Asa Sul, no Lago Sul, grandes, são as grandonas. Então, algumas delas, ela vai botar a relação, a Neureja vai botar, tem o batismo aceito por nós. Por quê? Porque no batismo, ele diz, você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque essa é a Santíssima Trindade. E a gente aceita, porque esse batismo foi feito em nome da Santíssima Trindade, aí ele é aceito por nós. É isso que ela está dizendo. Isso mesmo. E aí depois eu coloco aí para vocês, tá? É bom mesmo para a gente ter a impressão. E quando é para casar, ela falou, agora ela disse assim, a recíproca não é verdadeira. Quer dizer, quando o nosso sacramento não é aceito, por isso que ela falou, quando é um católico que não quer mais ficar aqui e chega lá, é batizado de novo. Enquanto eles não aceitam, por isso que ela falou. E no casamento, por exemplo, o menino que trabalha, meninado, já é com 50 e tantos anos, eu sempre chamo de menino. Ele trabalha muito desde que ele é um menino. Então, ele se casou, ele se crismou, eu levei ele para a igreja, casou, se batizou, se crismou, etc. E se casou com uma moça que é protestante. E aí você tem que pedir autorização ao nosso bispo para poder o casamento acontecer. Não acontece também só porque eu quero. Então, essas coisas assim, de sacramentos, elas têm que ter o aval da igreja, quer dizer, a nossa igreja tem que dizer sim, eu aceito, não, eu não aceito. É isso. Se você vier com um batizado lá de uma portinha lá que abriu não sei aonde, não vai ser aceito. Se você vier com um batistério, aliás, um batistério, não é um batizado, um batistério, que é o papel, lá da luterana, da calvinista, da presbiteriana, etc., das grandes, vai ser aceito. É isso. Então é isso, gente. Alguma coisa mais? Alguma pergunta mais, gente? Vocês conseguiram entender bem sobre o batismo, pelo menos essa primeira parte que a gente passou hoje? A gente vai dar continuidade no próximo domingo, né, sobre o batismo e talvez entrar em outro sacramento. Mas por hoje é só, até para não ficar tão cansativo para todo mundo, né? A gente já começou um pouco atrasado. Ok, tudo ok, tudo ok. Então, gente, vamos fazer... Lu, tem mais alguma coisa, Lu? Desculpa. Não. A gente vê na próxima semana mais coisas. Tá bom. O batismo é muito grande. Enquanto a crisma é menorzinha, a confirmação ela é menor, mas o batismo é muita coisa, né? A Eucaristia também é bem grande, né? É grandona, Eucaristia, batismo. Qual a outra que é boa? A ordem é pequenininha, que é o sacramento do padre. A matrimônio é pequeno. Matrimônio, a confirmação, que é o que vocês vão fazer, é pequeno. Então, tem uns que vão se estender mais, que nem o batismo, e outros não, vai dar no mesmo dia. Mas, como a gente não tem pressa, a gente vai fazendo bem feitinho. Todo mundo falou, até o Neurênis. Neurênis hoje, que olha, que linda, ela falou, ela nem nunca fala. Vocês tiveram aí os dois coordenadores, viu? Então, gente, vamos pedir a Deus. Eu peço até desculpa, né, mas aqui, assim, esse tema, né, do batismo, ele mexe muito comigo, né, assim. Você devia falar em todos, né? Oi? Você devia falar em todos. Ah, não, eu gosto, sabe, eu sou catequizando, eu sou crismanda aí junto. Ave Maria. Mas é como eu falava, né, esse tema aí do batismo, ele para mim, ele mexe muito comigo, né, assim, porque eu que sou catequista, que acompanho o batismo, eu não vivi nada disso, né?
Uma vez eu até falei bem assim para o Padre André que eu queria batizar. Eu disse, né, para ele, brincando, que eu sei que eu não preciso passar pelos ritos do batismo, porque eu já fui batizada na Santíssima Trindade. Então, seria um erro, né, meu, grave. Mas é porque é tudo muito forte, né? Assim, é tão forte que todas as vezes que eu participo do batismo, eu me emociono muito, né? E então, como eu não passei por esse rito, eu procurei entender tudo sobre, né, o batismo. Por quê? Mas fica tranquila, porque quem passou também não lembra, né? Porque quem é batizado, a gente também não lembra. Por isso que eu também adorei aquele dia que foi lá o pessoal do caminho. Mas eu amei aquilo. É lindo, eu acho lindo, né? Palmas, tá? É, eu acho lindo. O rito do batismo deles é lindo, né? Bonita, bonito. Lá na Ceilândia, na paróquia do André, Jailson, você foi na ordenação diaconal do André? Não, não fui, né? Não, né? Na Não. paróquia dele, lá na Samambaia, o batismo também é por imersão, mergulho, né? Tem uma piscininha lá, assim, é claro que o rito é o mesmo, tudo certinho, mas ao invés do padre Ulisses colocar água, os meninos tudo peladinho lá dentro. Você da sonoplastia aí. Tchum! Olha, mas eu fiquei impressionado. Aquele dia foram 5 ou 6 que se batizaram, nenhum chorou, nenhum. Não, eu acho que eles treinam em casa de chorar. A minha filha, por exemplo, quando ela foi batizar, né? Os meninos lá, que foi aqui na Rosário, ela virou para a pia batismal e enfiou a mão na água. A Giovana, com 9 meses. Aí, Quem batizou ela aqui? Foi no. É porque na época que a Giovana foi batizada, eu ainda não estava assim, dentro da igreja como catequista. Eu ia para a missa, mas não era assim tão dentro da igreja, né? Então, eu nem tinha muito conhecimento das coisas por aqui, como que era, né? Por isso ela foi batizada lá. Vamos lá. O pessoal está numa enquete aí no fórum, tá bem... Eu gosto quando eles põem esse kkk. Tá numa enquete muito grande entre Giovana e João Guilherme. Quem vai fazer a oração final? Giovana, Giovana está dizendo que não, mas eu acho que... Já cansei de escrever já. Giovana que vai rezar. Quero saber. É a minha Giovana? Ela mesmo. Você não vai ficar orgulhosa? Eu vou desligar então a minha câmera e o meu microfone, senão ela vai ficar tímida, tá? Então, beijo para vocês. Vamos fazer o seguinte. Neurendes, abre sua câmera aí, Neurendes. Neurendes, vai você. A Giovana está com vergonha. Faz você a oração final hoje. Eu? Fala do teu lado, tá falando do seu lado. O que foi que eu fui ganhar? Mas então vamos lá, né? Vamos agradecer a Deus por esse encontro, né? Que foi muito produtivo, foi muito bom para nós, muitas dúvidas que foram esclarecidas. Então, assim, se vocês tiverem algumas outras dúvidas sobre esse assunto, pode escrever no chat que depois a gente retorna, né, para tirar as dúvidas. Mas vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, né, pela nossa semana, que a gente tenha uma semana de paz, de saúde, né, para todos. Rezar também por aqueles que estão passando por problema de saúde, quem está com alguém da família doente. E agradecer mais uma vez por esse encontro, né? Pela participação de cada um de vocês e que na semana que vem a gente se encontra novamente para ter um encontro maravilhoso como esse que tivemos. Agradecer a Lu, né, por ela estar sempre aí nos iluminando, ela que é iluminada, eu sempre falo isso para ela, e cada um de vocês, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pela nossa semana, né? Que a gente tem uma semana aí de muita saúde, de muita paz e amor, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que todos tenham uma ótima e santa semana. Amém. Um abraço.
Abraço. Tchau, tchau. Que você esteja aqui conosco de novo.